Na lógica, sim, né? Mas eu acho que não seria acessível para o ser humano chegar até, sabe? Aí teria a radiação, próxima cúpula, o frio mesmo da Antártida. Acho que não chega a ser acessível para o ser humano. Mas, caso continue andando reto na Antártida, sim, chegaria uma cúpula. O planeta é um reino, assim, da forma que a gente está aqui é o fato, nós estamos parados. E o Sol, da forma que você vê o Sol e a Lua circulando sobre nossas cabeças, é o que de fato acontece. O Sol se move, então? Isso, o Sol e a Lua se movem e têm tamanhos semelhantes. A direção do planetário informou que apenas cedeu o espaço para a gravação e não concorda com a teoria apresentada pelo entrevistado. Primeiro eu te pergunto sobre o dia e a noite. Tem uma animação aqui, Cláudio. O que é isso? Isso, ó, dessa forma aqui, funciona o dia e a noite, como a Terra sendo plana. Isso é uma animação que você fez, né? Dentro daquilo que você acredita, certo? Exatamente. E explica um pouco aí pra gente. então, a parte iluminada no caso aqui é o dia, ó. Aqui é dia sobre América do Sul, logo já se aproxima a noite. Aqui é uma animação que representa um dia, como se fosse um dia e uma noite na Terra sendo plana. A Terra imóvel e os astros girando sobre o plano. Aqui o Sol girando sobre a Terra, é isso? Exatamente. E ao redor, como já dito anteriormente, é o Círculo da Antártica. Recentemente, um astronauta pulou da estratosfera da Terra. E a agência espacial famosa aí, que todo mundo conhece, divulgou essa imagem aqui, ó. Afirmando a imagem que a gente vê aqui, né? Com aqui uma curva, né? Exatamente. Mas se avaliando melhor a curvatura, não é só a Terra que apresenta a curvatura. A estrutura da cápsula também apresenta a curvatura. E todo mundo conhece a famosa lente fisheye. Será que essa cápsula não é assim mesmo? Então, a lente fisheye, falando dela, ela aumenta o campo de visão das imagens. Nós temos aqui uma imagem corrigida. Mostra sem curvatura e a cápsula da forma como ela é. Então, aí a pessoa se pergunta, mas quando eu estou na praia e vejo o barco sumir no horizonte, quando eu vejo o pôr do sol, o sol parece que está se pondo assim pelo mar. Nós realizamos um experimento também no litoral, aqui de São Paulo, explicando por que nós não podemos enxergar infinitamente. Por quê? A perspectiva limita o nosso campo de visão. O horizonte ele sempre está na altura dos nossos olhos. Pode ser a nível do mar, pode ser num prédio, pode ser num avião ou num balão de gás meteorológico. O horizonte sempre estará a nível da altura dos seus olhos. Isso também é uma prova de que a Terra é plana, né? Se fosse um globo, o horizonte físico teria que sempre estar cada vez mais para baixo. E a partir dali você não enxerga, porque ali é o ponto de fuga da linha da perspectiva que o nosso campo de visão cria. Entre tantas teorias, existe uma que pode estar ligada diretamente à minha e à sua vida. Afinal, a verdade sobre tudo que ocorre nos dias de hoje poderia estar guardada a 7 chaves por uma nova ordem mundial, uma sociedade secreta que teria como único objetivo dominar o mundo. O jornalista Sérgio Pereira Couto é um estudioso quando o assunto é sociedades secretas. É um desejo antigo do ser humano fazer parte sempre de um clubinho exclusivo. Por isso é muito mais vantajoso você pertencer a um clube que possa te oferecer alguma coisa em troca do teu silêncio. E nesse ponto as sociedades secretas ainda são imbatíveis. Passa-se o tempo e elas ainda continuam firmes e fortes. Foram muito expostas ultimamente graças a trabalhos como o do escritor norte-americano Dan Brown, e se tornaram até o que a gente brinca dizendo que eles não são mais sociedades secretas, elas passaram a ser discretas, porque todo mundo sabe que elas existem na verdade. Hoje em dia, o que a gente sabe que são organizadas no mundo todo
beiram um total de 35, mais ou menos 35 sociedades secretas espalhadas pelo globo, incluindo aquelas sociedades secretas que não são bem sociedades secretas, hoje em dia são chamadas de grupos terroristas, né? Até que ponto a gente pode dizer que essas sociedades secretas influenciam no modo geral de tudo que acontece no mundo? Hoje em dia você não tem mais aquela influência ferro e fogo do jeito que era. Até o próprio Vaticano desistiu de fazer certas restrições a pessoas que com sociedades secretas, embora tenha havido recentemente um caso de um padre francês, se não me falha a memória, que foi fazer uma peregrinação para o Vaticano a pé para conhecer o Papa, só que descobriram que ele tinha laços com a maçonaria e o Papa simplesmente se recusou a atendê-lo, né? Mas hoje em dia você tem ainda uma forte influência, sim, de sociedades secretas variadas, principalmente em meios econômicos e em meios políticos. Durante a entrevista, pergunto a Sérgio o que dizer dos Illuminati, suposta sociedade secreta que para muita gente estaria por trás dos mais importantes acontecimentos. Essa questão de nova ordem mundial é um nome que hoje em dia é uma realidade. Então me diga o que é a Comunidade Europeia, o que é o Mercosul, o que é outras uniões de vários países que hoje são uma realidade e simplesmente trocam muita coisa entre si. Muita gente afirma, por exemplo, que a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia se deu única e exclusivamente porque eles descobriram que a mesma era um produto Illuminati. Que outras sociedades secretas te chamaram a atenção por esse lado diferente, vamos dizer assim? Serve uma sociedade secreta de cachorros? Sociedade secreta de cachorros. Por exemplo, como funciona essa sociedade secreta de cachorros? Basicamente eles pegaram uma estrutura de maçonaria e são os donos com os cachorros do lado fazendo trabalhos. Então é muito engraçado quando você vê isso, né? Porque o presidente, por assim dizer, dessa sociedade, ele não bate com o martelo, como é no caso da maçonaria, né? Quando vem o chefe da maçonaria e bate, ele bate com um osso e joga o osso pro cachorro e o cachorro come. Então é absurdo a coisa, mas ao mesmo tempo é engraçado. Nós temos uma sociedade secreta, Manchester, inclusive, tá, na Inglaterra, que o rolê de rir é uma sociedade secreta que busca canonizar os Beatles. Entre tantos mistérios, o que dizer do maior deles? Aquela pergunta que quase todo mundo faz: de onde viemos? Para a ciência, tudo começou com o Big Bang, a grande explosão que criou o universo. Mas há quem diga que não. Esse professor de Química da Universidade de Campinas defende a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente é uma novidade científica que diz que quando você, em ciências, coloca sobre a mesa do debate científico as duas opções para as nossas origens, ou processos naturais não guiados, uma grande explosão, a evolução e tudo mais, ou a ação de uma mente inteligente, quando você avalia essas duas opções, as evidências são todas favoráveis à segunda opção, a mente inteligente. Que realmente uma mente inteligente, um ser consciente, propositadamente orquestrou o universo e a vida. Essa é a grande questão que a teoria do design inteligente diz que ela tem. Igor, que ela tem um monopólio da resposta para tudo. A teoria do gente é outra coisa importante dessa teoria. Ela diz que não, gente, peraí. A ciência é ótima, maravilhosa, ela resolve muita coisa, mas ela tem limitações. Então
Então, em relação às nossas origens, o que acontece com a ciência? A gente não viu a vida sendo formada, a gente não viu o universo sendo formado. O que a gente tem? A gente tem apenas o produto nas nossas mãos. E o que a gente vai poder fazer? A gente vai investigar a vida e o universo, a gente vai ver que tem sinais muito claros de que foi uma mente inteligente que fez tudo isso, mas o que a gente fala na teoria? A ciência não tem ferramentas para detectar quem seria essa mente, por que ela fez, como exatamente ela fez. E o que a gente faz então? A gente fala assim, poxa, o que a gente precisa agora? A gente precisa remeter essa descoberta científica de que foi uma mente inteligente para a filosofia e para a teologia. Então agora o homem, com a sua filosofia e com a sua teologia, vai especular de quem seria essa mente. Se for um ZT, se é um grande arquiteto do universo, se é um Deus, se é o Deus bíblico, vamos ver as características dessa mente. Então, com boa filosofia e boa teologia, talvez a gente possa responder essa questão, mas com ciência não. Pois é, acontecimentos